Ah, você acredita em que a gente pode morrer e voltar? Vamos ver. Então vamos ver, vamos 2D de prosa, vai. Ela é cantora e escritora. É um caso único e impressionante registrado pela medicina. Ficou 52 dias em coma. Passou por 10 cirurgias. Sofreu 2 paradas cardíacas e recebeu mais de 300 transfusões de sangue. E sobreviveu pela força da fé. Para falar dessa experiência, Bianca Toledo vai ter 2 dedos de prosa com Ratinho. Olha, a história da Bianca é impressionante, né? E antes de começar com as conversas, vamos ver um VT. A Madalena preparou um VT, vai lá. A missionária Bianca Toledo é conhecida em várias partes do mundo por seu ministério, o Prova Viva. Ela se intitula a Prova Viva de um Milagre de Deus e leva seu testemunho a milhares de fiéis de muitas igrejas de várias denominações. O que transformou a vida de Bianca foi uma grave enfermidade. No ano de 2010, ela estava grávida de 8 meses e no dia 6 de outubro começou a passar mal. O que Bianca teve foi uma ruptura de intestino que evoluiu para uma septicemia abdominal grave, com insuficiência respiratória aguda, uma fístula gástrica que nunca fechava, desnutrição grave, insuficiência renal e paralisia da musculatura do corpo todo. Identificamos uma gravidade clínica muito grande, a ponto de duvidarmos, inclusive, de que a Bianca poderia resistir. E toda vez que a gente conquistava uma vitória, logo depois vinham derrotas. As infecções não iam embora, a febre não passava nunca. O respirador, então, não conseguia nunca ficar fora, era uma dificuldade enorme, por mais que a fisioterapia tentasse. O bebê sobreviveu e foi para casa muito antes da mãe, que permaneceu 52 dias em coma, teve falência múltipla de órgãos e passou por 10 cirurgias e mais de 300 transfusões de sangue. Eu levava ela para o centro cirúrgico, só eu levei ela umas 2 vezes. Entendeu? Cada dia ela piorando, era inchada, com a pele muito amarela, entendeu? O cabelo caindo. Após o seu procedimento cirúrgico, né? Ela tem uma intercorrência e desce para emergência. E aí começa todo o drama da vida da Bianca. Enquanto ela vivia esse calvário, amigos, parentes e irmãos de sua congregação oravam incessantemente por ela. Houve um momento, porém, em que tudo parecia perdido. Que a Bianca teve sim uma parada cardiorrespiratória, o coração parou, e se isso não tivesse sido revertido, seria constatado o óbito, a morte. Foram 2 paradas cardíacas, sem uma explicação óbvia. Mas voltou à vida. E apesar de levar 6 meses para reaprender a andar, comer e falar, ela conseguiu se recuperar por completo, sem nenhuma sequela. Os relatos podem ser diferentes, mas uma coisa parece que é igual para todos. Quem passa por uma experiência dessas nunca mais será a mesma pessoa. Bianca relata que 2 coisas impressionantes teriam acontecido na vida dela. A primeira, que ela teria desenvolvido um canal de comunicação direto com Deus. E a segunda, que teria desenvolvido o dom da cura. Nessa ligação tão íntima com Deus, Bianca diz que conversa com ele e o escuta claramente. A missionária acredita que ressuscitou para cumprir a ordem que recebeu. E hoje vem ao programa do Ratinho para contar que conversa é essa. Muito bem. Bianca, você foi para o hospital, pelo que eu entendi, você estava grávida. Eu estava grávida. E você achou que estava chegando a hora do neném nascer? Eu estava grávida de 8 meses e acordei com uma dor abdominal aguda. E tudo indicava que eu estava em trabalho de parto. Então, fui para a maternidade. Lá, não era isso. Não era isso. Eu cheguei lá, para minha surpresa, os médicos disseram: você não tem dilatação, você não está em trabalho de parto. E imediatamente eu comecei a apresentar um vômito. Só que era um vômito muito escuro e com placas de sangue. E eles não sabiam dizer o que era. Então, cogitaram que era uma úlcera, que era um sangramento abdominal, que era... Enfim, fiquei em observação 4 dias até eles descobrirem que eu estava vomitando fezes. O intestino tinha rompido e eu já
estava num processo de septicemia gravíssimo. Foi quando resolveram tirar o bebê. No caminho da sala de cirurgia, eu broncoaspirei aquele vômito, as fezes foram para os pulmões. E aí, só aí já é algo especial demais ter sobrevivido, porque fezes no pulmão, vai a óbito, uma complicação imediata, mas foram fazer o parto, tiraram o bebê, graças a Deus, vivo e sem nenhuma contaminação, mas eu não vi ele nascer, já entrou em colapso o meu corpo e eu iniciei essa viagem, né? Dias. Foram 52 dias de coma, aonde nesses 52 dias eu tive falência múltipla de órgãos e o documentário que a gente mostrou uns trechinhos hoje aqui testifica através de laudos médicos e a participação dos próprios médicos que participaram do meu caso. Esse é o único caso na literatura médica mundial de falência múltipla de órgãos permanente por 4 meses e meio. Foi parando. Eu tive falência cardiovascular, aí o coração batia através de noradrenalina. Falência respiratória, era respirador 24 horas. Falência digestiva, alimentação parenteral. Falência hepática, a pele foi ficando escura por causa da bilirrubina. Falência renal, hemodiálise 24 horas. Esse quadro leva a óbito em 48 horas no máximo. E ninguém entendia como que eu estava mantida por Quadro máquinas, 4 meses e meio, sem ir a óbito. Os médicos não conseguem explicar como isso aconteceu. Em coma. Você ouvia alguma coisa durante esse período de coma? Você ouvia? Olha, conscientemente eu não ouvia, mas eu acredito que inconscientemente sim, porque eu digo que cada coma é uma história. Tem pessoas que ficam em coma e é como se tivessem dormido e acordado. Mas no meu caso, não. Eu tinha sonhos que envolviam roteiros que uniam-se uns aos outros como se eu tivesse passado aqueles 2 meses em um outro lugar. Tanto que quando eu abri os olhos pela primeira vez e eu soube que eu tinha alcançado um estado de inchaço, de anasarca, de mais de 150 quilos. Você sentia alguma coisa? Dor não, eu sentia uma angústia de perceber que as pessoas estavam falando e eu não falava porque eu estava traqueostomizada. As pessoas se movimentavam e eu estava completamente paralisada por causa da miopatia multifatorial, que é o coma, ele gera uma atrofia muscular. Para tudo. Para tudo. Então, foram me contando que eu tinha tido 2 paradas cardiorrespiratórias de 18 minutos. 18 minutos? Você morreu 18 minutos? Morri 18 minutos. Você chegou a ver alguma coisa diferente? Olha, quando você fala que se você falou você acha que falou com Deus, por que você acha isso? Olha, eu já era cristã há 15 anos. Então, eu tinha experiências com Deus já. Eu já sabia identificar quando Deus estava falando comigo, assim como Deus pode falar com qualquer pessoa que clamar e que quiser. Isso é uma questão de fé e de desenvolvimento de uma intimidade, de um relacionamento com Deus. As pessoas às vezes falam assim, poxa, Deus fala com você, eu quero que Ele fale comigo. E eu digo, bom, Deus pode falar com qualquer pessoa, mas quanto tempo você investe nesse relacionamento com Ele? Eu vou contar uma história que o Moacir Franco me contou. Aconteceu com ele. Ele me disse, eu acredito, até porque sou amigo dele. E o Moacir Franco me disse que ele entrou em coma e durante o período que ele estava em coma, ele ouvia, isso há muito tempo atrás, ele ouvia as pessoas falar em volta dele, sabia tudo que estava acontecendo, mas as pessoas falavam que ele já tinha morrido, que não ia ter mais chance, que as chances seriam mínimas, e ele ouvia isso falar. Mas disse que perto dele, estou falando só o que ele me falou, disse que tinha alguém, enquanto ele estava em coma, junto com os médicos, tinha alguém que não era médico, e não era enfermeiro, não era nada. Era uma espécie de zelador do hospital que vinha, que estava de branco perto dele, que vinha e colocava um lenço na testa dele e falava no ouvido dele. O que eles estão falando é tudo mentira, você vai sair dessa, pode ficar sossegado. E aquilo animava mais o Moacir, ele acreditava mais naquela pessoa que estava aqui do que na conversa dos médicos e enfermeiros que estavam em volta. Passou-se o tempo, ele saiu do coma. Depois de uma temporada, ele saiu do coma. Eu estou falando isso para tentar ver se é mais ou menos isso que aconteceu com você. Quando ele saiu, ele foi na capela
Lá tinha uma capela, ele foi na capela para agradecer, para rezar, para orar, enfim. E o cara estava na capela. Essa mesma pessoa estava na capela. Daí ele olhou para ele e falou, e ele primeiro perguntou para os médicos, quem é aquele cara que entrava com vocês? Daí o médico falou, não, mas ninguém entrava com a gente aqui na UTI. Aqui só médico e enfermeiro. Não, tinha um zelador que entrava aqui. Ele falou, não tem ninguém. Ele explicava quem era e não tinha. Daí o Moacir entrou dentro da capela, estava rezando para ir embora, olhou e falou, você está aqui, quem é você? O cara olhou para ele, deu um sorriso e falou, eu só sou um zelador. E entrou pela parede e subiu. Uau. Quem me disse foi o Moacir Franco. Uau. Até ele ia gravar essa história pra gente, acabou não dando certo. Mas a história que disse que aconteceu com ele. A palavra de Deus diz que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Para quem crê na Bíblia, crê que existem anjos que podem guardar a vida daqueles que pertencem a Deus. Deus tem um cuidado especial com seus filhos. Você recebeu uma mensagem sobrenatural? Eu recebi algumas. Mas eu posso te dizer que também tinha um maqueiro, mas ele não era um anjo não, era um maqueiro mesmo. Foi não. Eu saí do coma e eu estava num nível de lucidez tão agudo que os médicos não acreditavam, porque 18 minutos de parada cardiorrespiratória, eu teria uma lesão cerebral, inclusive alguns médicos da equipe acham que eu tinha lesão cerebral que foi revertida por algum motivo. Então eles falavam comigo como, sem saber se eu estava ouvindo, se eu estava entendendo. E você estava ouvindo, entendendo? 100%, eu me lembro do nome de todas as enfermeiras. Eu não falava, eu não me mexia, eu só piscava. O Lasgrael, que todo mundo conhece, aquele que perdeu uma perna, aquele esportista que perdeu uma perna, e durante aquele dia que ele perdeu a perna, ele teve 2 paradas cardíacas, uma de 6 minutos. Eu ouvi ele falando num programa da Fátima Bernardes isso. Não falou para mim, eu ouvi ele falando num programa da Fátima Bernardes. E ele disse que ele sentia, quando ele estava fora e via as pessoas cuidando dele. E disse que ele sentia uma felicidade tão grande de saber que está todo mundo em volta dele, mas ele já não estava mais lá. É interessante a gente parar para imaginar que situações tão trágicas e tão dramáticas podem enriquecer a vida de alguém de uma forma tão poderosa como a vida de pessoas que passam por situações como essa, que aparentemente naquele momento são desesperadoras. A gente nunca sabe quando vai acontecer com a gente. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Eu nunca imaginei na minha vida que diante da realização do meu maior sonho, eu ia vivenciar uma experiência tão profunda e tão dolorosa. Mas hoje eu posso dizer que tudo aquilo que eu vivo é resultado das perdas que eu sofri. Porque você descobre o valor da vida nos mínimos detalhes, desde o valor do ar que eu respiro, porque eu me lembro daquele respirador ligado na traqueostomia. Mas enfim, voltando à questão das visões, eu tive muitos sonhos e quando eu acordei, eu fiquei mais 2 meses lúcida, ligada nas máquinas. E passei por diversos processos, porque eu contraí a KPC, que é uma superbactéria multiresistente, e estava com inúmeras sequelas. Porém, eu fui transferida de hospital e a equipe médica foi chegando à conclusão de que não havia mais o que fazer. Já tinha sido gasto milhões de reais no meu caso, especialistas de todo o Brasil já tinham me visitado, e eles disseram... O Conselho Mundial de Nefrologia diz que rins falidos há 2 meses nunca mais voltam a funcionar. Então, ela vai ter que passar por vários transplantes, fora todas as lesões motoras e até essa lesão emocional por estar enclausurada num box de CTI por tantos meses, lúcida, sem conhecer o filho. Um dia, eles resolveram me mostrar um espelho. E eu não tinha ideia de como que eu estava. Eu era uma cantora antes de tudo isso. Você continua sendo cantora. Mas por um milagre, porque voltei a cantar há pouquíssimo tempo. Fiquei 3 anos praticamente muda. Por causa do encurtamento de laringe, atrofia de prega vocal, uma loucura. Fiquei muito desfigurada. Quando eu olhei no espelho, eu me choquei e eu perguntei para Deus, o que sobrou de mim? O que sobrou de mim? E naquele dia... eu fechei os olhos, eu tava toda cheia de máquinas e tubos e enfim. E quando eu fechei os olhos, eu comecei a enxergar oceanos, continentes, países, tribos, multidões, e eu não entendia aquilo que eu estava vendo.
E de repente uma voz, como um trovão, disse para mim: eu te restaurarei por completo. E eu te levarei em toda a terra, para que você diga quem eu sou e o que eu fiz em você. Que bom. Isso foi muito verdadeiro. E no dia seguinte, o médico, completamente cético, que cuidava do meu caso, o infectologista, entrou no meu quarto e disse assim: Bianca, nós não conseguimos entender como, mas as suas bactérias foram debeladas. O seu pulmão está voltando a funcionar depois de 4 meses. Mas eu quero que você saiba que milagre tem limite. O teu rim não volta mais. Você vai colocar um catéter e vai para casa fazer hemodiálise em casa, de cadeira de roda, com esse abdômen aberto. Você tem que estar muito feliz porque você está viva. Mas naquela madrugada eu tinha ouvido uma voz que disse: eu te restaurarei por completo. No dia seguinte, as enfermeiras vieram trocar as minhas fraldas. E para surpresa de toda a equipe do hospital, com 4 meses e meio de falência, anúria, ou seja, eu estava 4 meses sem urinar. Tinha 4 litros de urina nas minhas fraldas. E ninguém até hoje consegue me explicar como que eu não tenho nenhuma sequela orgânica. É verdade, está perfeito. E diante de um mundo tão agnóstico, que está à procura do Deus que está por trás de todas essas religiões que os homens criaram, Deus me trouxe de volta para dizer que Deus existe sim. E que Ele está interessado em fazer a parte da vida de todo aquele que quiser conhecê-lo. Olha aqui, ó. Tem o CD dela, nós temos aqui o DVD da Bianca, nós temos aqui mais um DVD da Bianca Toledo, nós temos aqui a Bianca Toledo, Livros, Milagres Invisíveis. Esse primeiro livro eu lancei com menos de um ano de alta, e ele foi de uma forma super orgânica, que eu fiz tudo praticamente sozinha, mas o poder daquilo que Deus fez na minha vida tem alcançado tantas pessoas dentro dos hospitais, que esse livro hoje tem mais de 100 mil cópias vendidas. Isso foi trazendo uma rede que beleza. De best-seller. Bianca, queria agradecer a sua presença aqui e dizer o seguinte: na próxima vez a gente vai marcar para você vir cantar aqui pra gente. É tá mesmo? Bom? Porque você ter vindo aqui. Tá? Obrigada. Vamos armar para você vir com a banda aqui tocar com a gente, tá bom? Tá, obrigado, querida. Obrigado pela sua presença aqui.